Olá a todos, eu sou da RoboFX Pro. Então, só recapitulando, eu já mostrei o setup comprando ou vendendo, comprando e vendendo ao mesmo tempo, comprando ou vendendo mais ordens na tendência, comprando e vendendo mais ordens na tendência, que basicamente você está ganhando praticamente para os 4 lados. E agora vamos para o quinto setup. Então agora eu vou mostrar esse setup aqui, ó. Então ele vai abrir ordens comprando ou vendendo. E a entrada é por média móvel. E a saída somente por média móvel, porém no lucro. Então nesse caso aqui, o Take Profit não funciona. Pode ver que eu coloquei aqui 50 mil, só para mostrar mesmo que eu não estou buscando 50 mil. Nesse caso aqui eu vou ter que voltar, que eu preciso ver qual é a média móvel que está utilizando. Então eu estou utilizando a média móvel, a menor 1, a maior 2. Então nesse caso aqui, com esse parâmetro ligado, fechar as ordens, no caso no lucro, quando tiver um próximo cruzamento. No próximo cruzamento, já tem ordem aberta, mas no próximo cruzamento, se tiver no lucro, não importa o valor. Pode estar 1 centavo ou pode estar 50, 100, $1.000, não importa, ele vai fechar. Nesse outro caso aqui, por exemplo, se eu colocar true, todo fechamento, aí ele vai fechar, seja no lucro ou no prejuízo. Nesse caso, essa estratégia eu mesmo não utilizo. Essa estratégia eu utilizaria se, por exemplo, você tem que ser bom nas médias móveis. Você tem que escolher uma média móvel boa ali, ir com calma, né? Mesmo que você leve prejuízo, você tem que ter mais acertos do que prejuízo. Então, basicamente é isso. Então nesse caso aqui, eu vou colocar a média móvel, volta lá a 1. E a 2. Mudar a cor. Então agora eu vou mostrar para vocês como que funciona realmente o robô. E nesse caso aqui, ó, aqui teve o cruzamento da média, então ele fechou com um pouquinho. Se ele fechasse aqui, por exemplo, embaixo, teria bastante lucro. Se ele volta para o negativo, aliás, ele já está no negativo no caso, né? Por exemplo, ele está no lucro aqui, porém, ele volta para o negativo e ainda não cruzou a média, então ele vai deixar voltar para o negativo. Então ele não vai fechar ordens em negativo. Essa estratégia fecha ordens somente no positivo. Então pode acontecer essa estratégia, eu acho que é bem interessante. Porque às vezes você coloca um take profit lá de 50, 100 pontos e sempre vai naquilo. Essa estratégia te dá oportunidade de ganhar mais. Porém, ao mesmo tempo,
muitas das vezes você vai ganhar menos, porque pode acontecer de ele passar $1 pro positivo e já ter o cruzamento da média móvel. E às vezes pode acontecer dele estar lá negativo bastante e cruzar $1 pro positivo e já fechar. Aí você pensa, poxa, perdeu todo esse tempo, né? Mas vai ter vezes que ele vai ir pro lado positivo e vai ficar bastante positivo, e aí que vai fechar a média. E a média é você que determina. Então, por exemplo, uma média 1,2, que igual eu coloquei, praticamente toda hora fecha. Ela, aqui nesse caso, dá menos oportunidade. Se eu coloco uma média um pouquinho maior, então ela dá mais oportunidade de estar fechando com um lucro maior. Mas é tudo teste, né? Tem que testar exaustivamente. E lembrando que o que determina a abertura aqui das ordens é as média móvel também e o fechamento também. Mas você pode colocar distâncias diferentes aqui para cada ordem. Você pode começar as primeiras, por exemplo, com 100 pontos, 200 pontos e com fator de martingale diferente e por aí vai. Você que determina tudo no robô. O robô não vem com uma estratégia pronta. Eu envio alguns setups para você poder utilizar e testar, ou mesmo modificar conforme o seu gosto. E lembrando que todas as estratégias você pode colocar um valor de utilizar o capital, um exemplo 5.000, você pode colocar lá um exemplo 1.000. Chegar a 1.000 de rebaixamento, ele pode estopar tudo e você perde esses 1.000. Mas não perde os 5.000. Ou melhor, na minha opinião, é utilizar o edge. Quando chegar, por exemplo, você pode determinar, coloca lá tipo uns $500. Chegou a $500, ele vai entrar com uma ordem contra. Aí você determina a porcentagem da ordem contra. Por exemplo, nesse caso, vamos considerar que está com algumas ordens abertas aqui e esteja com 0,10 aberto de lotes. E você colocou lá um exemplo, 80%. Quando chegar a X dólares de rebaixamento ou porcentagem. Então, ele vai jogar uma ordem. Por exemplo, tem vendas que dão 0,10. Então, ele vai jogar uma ordem de compra de 0,08. Então significa que se continuar rebaixando, indo para o lado negativo, ele vai rebaixando somente com 20% dos lotes, que seria 0,02. E aí, dependendo da tua conta, pode deixar rebaixar quantos pontos você quiser. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, depende do dinheiro que você tem na conta. Então não vai quebrar sua conta. Chega lá, quando estiver bem longe, no caso, né? Aí você pode ir lá e abrir uma ordem, por exemplo, de mais uma ordem. E aí o mercado vai, uma hora ele vai voltar. Na hora que estiver no lucro, você vai lá e fecha tudo. Então é muito seguro esse robô. Ou mesmo, se ele já ir para o lado positivo, um exemplo, você pode determinar. Quando chegar $1 de lucro, por exemplo, ou alguma porcentagem, ou 10 centavos, ou $5, você que determina. Quando chegar nesse lucro, ele fecha todas as ordens com esse lucro, por exemplo, de $5. E aí inicia todo o processo novamente. Então, assim, esse robô não vai quebrar sua conta. Quem vai, caso quebre sua conta, é que você arriscou demais com pouco dinheiro. Essa é a realidade, né? Ou fez uma configuração não muito boa. Então, antes de colocar um dinheiro real, o ideal é testar. Me pergunta também, que eu te ajudo também. Antes de você fazer besteira. Que o ideal aqui é ganhar dinheiro, não é ficar perdendo dinheiro.
Então, basicamente é isso nesse setup. Ah, uma coisa interessante aqui, deixa eu ver se tem aqui. Não, nesse aqui não mostra não. Quando fica bastante positivo, então a linha de capital líquido fica por cima. Mas basicamente é isso aí.